Bora falar de presépio de Natal? Porque quando a gente pensa no Natal, né, gente, a decoração é uma das primeiras coisas que a gente lembra. E como a gente sempre fala aqui no Vitrine Revista, muitas vezes a decoração tem o poder de transformar os ambientes e também carrega uma simbologia. Você já parou para pensar sobre o presépio de Natal? Uma representação que atravessa séculos e culturas, lembrando o nascimento de Jesus e reacendendo todo dezembro aí, né, o sentido maior dessa data. Eu fiz uma entrevista com o padre Gustavo Marmentini sobre o presépio de Natal. Vejam só. Ah, o presépio de Natal. Uma das imagens mais emocionantes e simbólicas dessa época do ano, não é verdade? Mas você já parou para pensar de onde surgiu o presépio de Natal? Por que a gente tem esse sentimento, essa emoção em relação ao presépio de Natal? Por que montamos o presépio de Natal em casa, nas igrejas, nas praças da cidade? Bora conversar mais sobre isso? Aqui comigo, o padre Gustavo Marmentini. Tudo bom, padre? Boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Vitrine, né? Estamos aqui nesse dia de Natal, né? Um Feliz Natal a todos, que Deus abençoe a todos. E para falar desse evangelho vivo que nós temos enquanto igreja dentro da tradição, começada com São Francisco de Assis em 1223, né? Que instaurou ali o presépio, né? Esse evangelho vivo para nós cristãos, né? Isso, já vamos começar então falando sobre a origem. Primeiro, Feliz Natal, padre. Muito obrigada também. Padre, então, como que surgiu essa questão do presépio de Natal? Conta pra gente. Isso ele parte justamente de São Francisco de Assis, né? Grande santo da igreja, conhecido pela sua caridade, pela sua humildade, né? Pela sua pobreza, pelo seu desapego, né? E ele constitui o presépio vivo para que ali se possa transparecer de um modo especial e ali se olhe o evangelho na encarnação do Senhor, né? Então, o primeiro presépio foi com São Francisco de Assis, que está na história, né? Que é histórico ali, que é Maria, José, os animais e o menino Jesus dentro de uma manjedoura, que é basicamente aquilo que está no Evangelho, né? Que se Jesus, Maria e José vão até o recenseamento que era para ser feito em Belém, né? Na casa paterna ali de José, né? Então, e ali a Maria acaba tendo o menino Jesus em uma estrebaria, junto aos animais, né? Nesse sentido. E o presépio, padre, não é apenas uma decoração natalina, né? Isso. Por exemplo, cada um ali tem um simbolismo, Isso. traz uma mensagem, é isso? No primeiro momento, olhando sempre a parte do Evangelho, tem uma representação, como o padre disse, é justamente o Evangelho vivo, ali se faz. Por isso que é sempre importantíssimo, ele cumpre uma função talvez decorativa, mas é uma função do Evangelho, do anúncio, ou seja, do verbo que se encarna no meio da humanidade. Então, o menino Jesus é este Deus que se abaixa, esse Deus que vem até o nosso encontro. Maria Santíssima é a mãe do nosso Salvador, né? Então faz parte também do plano de salvação. O sim dela, o grande exemplo, né? O grande símbolo do sim, e quando ela diz ao anjo, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O sim, esta entrega. Aí nós temos José, um homem justo. Talvez passou muitas coisas pela cabeça daquele homem, né? Pô, como é que ela está grávida, tudo, passou tantas coisas, mas um homem justo se colocou no lugar. Deus depois fala com ele em sonho e ele vai, toma posse daquela família e leva adiante, depois cuida do menino também. Então ali a justiça, né? Você ser justo conforme Deus, o exemplo de São José também, né? Temos ali a própria manjedoura em si, né? Manjedoura vem do verbo do latim, do italiano mangiare, ou seja, comer. A manjedoura era utilizada para quê? Para colocar o alimento para quem? Para os animais. Então, a manjedoura, ela recebeu o grande alimento para nós, o verbo encarnado, que hoje nós temos a Eucaristia, enfim, esse Deus que vem como ser alimento do nosso espírito, da nossa alma, a estrela, né, a grande luz, a luz, né, que ela tem uma fonte em Deus que quer o nosso bem, quer a salvação do nosso espírito, da nossa alma. Então ela tem uma fonte em si que é quem? É o Senhor, é a luz, né, porque a escuridão não tem algo que produz escuridão. A escuridão é a ausência de alguma coisa, certo? Então não tem algo que produz. E a luz, ela vem para o quê? Para iluminar, às vezes, a escuridão do nosso espírito, da nossa alma, da nossa sociedade, de ideologias e tantas outras coisas que vêm e que tem, né, no mundo, né?
Nos dias de hoje, padre, o que o presépio significa para as famílias ou deveria significar para as nossas famílias? Olhando para o presépio, quando você coloca as crianças, principalmente, a olhar, explicar para elas, né? A dinâmica da unidade, da pessoa de São José ser um homem justo, o sim para o projeto de Deus com Maria Santíssima. Você pensa assim, ela passou questionamentos, mas ela se entregou, confiou, a confiança, né? A unidade dentro da própria família. Aí nós vemos os pastores também, que são ali personagens do presépio, foram aqueles que receberam o primeiro anúncio, abriram o nosso coração para o anúncio, o primeiro anúncio, né? E depois ser essa presença do primeiro anúncio dentro da nossa casa, dentro da nossa família, através do exercício do amor, da caridade, ali entre os esposos, entre os filhos também. Então é tudo isso a gente olhando e vai nutrindo esse sentimento de amor, de fraternidade, de entrega e de compromisso dentro da própria família e para com o Evangelho também. Por isso que é sempre importante, você está numa igreja, tem o presépio, leva a criança, dá para ela olhar, porque ali catequiza, o Evangelho é para catequizar também. É o Evangelho, repito, o Evangelho vivo ali diante de nós, representado, né, diante de nós, né? Maravilhoso, muitíssimo obrigada, Padre Gustavo, por estar aqui e nos iluminar com a sua palavra, viu? Muito obrigado, Patrícia, que Deus abençoe você, abençoe também toda a sua família. E dirijo neste momento também a palavra a você que nos acompanha neste momento, que nesse Natal a luz do Cristo, do Verbo encarnado no meio da humanidade, possa iluminar o seu coração e que você sinta, a partir do presépio ali, refletindo também do presépio, que você possa cada vez mais suscitar em seu coração o amor, a fraternidade, a caridade que o Senhor vem nos trazer a partir do seu projeto de salvação para a humanidade. É isso aí. Bom, gente, então o presépio é isso, né? É essa ponte entre o passado, o presente e a fé, poderoso, silencioso para esse momento de reflexão, para olharmos para dentro, para olharmos para a luz que existe em nós também. Gente, bora lá, continue aí com o nosso Vitrine Revista, hein?